Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Hoje nós vamos conversar sobre essas leituras aqui. Marcelo, você tá de brincadeira, você não lê tudo isso? Não, calma pessoal, perdoe um pequeno clickbait aqui. Algumas leituras já estão concluídas, outras eu venho fazendo bem devagar. Então calma, tá? Eu sou um ser humano, não sou uma máquina. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, dicas, book hauls, então peço-lhe a gentileza de já se inscrever, deixar sua curtida, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você não paga nada mais por isso e apoia o canal com uma pequena comissão. Seu apoio é fundamental. Bom, são muitas leituras, vamos tentar falar delas aqui em ordem cronológica. Algumas eu terminei no finalzinho do mês passado, mas não tive a oportunidade de falar, então estou falando agora. Estamos falando aqui de Frankenstein, já soltei resenha, gostei bastante dessa leitura, eu confesso que eu cheguei a fazer uns vídeos em lives dizendo que eu não estava gostando, é porque eu estava muito no começo, né, eu tinha identificado algumas coisas que pareciam ser aparentes contradições, mas que foram muito bem resolvidas depois. E aqui temos a história de Victor Frankenstein. Eu sempre pensei que a criatura era o Frankenstein, mas não, Frankenstein é o pai da criatura, né? É o cientista que deu origem a ela. E foi meu primeiro contato com a literatura gótica. Eu gostei bastante. Eu não vou falar muito dessa leitura aqui porque eu já fiz resenha. Quem quiser dar uma olhada, a resenha tá aqui na descrição. Tô trazendo esse aqui porque essa é uma edição 3 em 1 da Martin Claret e eu já comecei O Médico e o Monstro e também estou gostando bastante. Eu percebi que tem essa temática gótica que é um pouco nova para mim, né, que eu, como eu disse na resenha de Frankenstein, eu estou acostumado com literaturas pessimistas, né, realistas, mas não góticas, né, gótica parece que é um novo nível de pessimismo, né, as personagens estão sempre preocupadas com o dia de amanhã, achando que o mundo vai acabar e que eles são culpados de tudo, são temáticas bem noir, assim, né, bem pessimistas, né, não sei como descrever isso, acho que gótica é a melhor palavra, né. E aqui temos a história do Dr. Jekyll and Hyde. Na verdade, parece que eles são a mesma pessoa, né? Eu conheço de cima, assim, né? Mas tô lendo pela primeira vez e gostando bastante. E tem bastante suspense, mistério, né? Temos, por um lado, o dócil Dr. Jekyll, né? Que misteriosamente resolve deixar toda a sua herança pro Sr. Hyde, que é um ser que ao mesmo tempo parece humano, ao mesmo tempo não parece humano. Não só pelas características grosseiras, né? Aqui logo no começo a gente vê que ele simplesmente atropela, correndo, né, assim, atropela uma criança e não tá nem aí param ele, né, interrogam ele, querem prender ele, não sei o que, e ele não tá nem aí, realmente um troglodita, assim, né, e é muito suspeito que o Dr. Jekyll quer deixar toda a sua herança, né, para esse inusitado ser, né. E aqui a obra começa com um diálogo, né, entre esse Dr. Utterson, né, e seu amigo Enfield, né. Esse Dr. Utterson é o advogado do Dr. Jekyll, né, e ele não conhecia o Sr. Hyde, até ele conhecer, né, e aí que ele começa a se interessar por toda a história e investigar o caso a fundo, né, ele quer ter com o Dr. Jekyll e descobrir, afinal, por que você quer deixar toda a sua herança para esse tal de Hyde, né. E aqui também tem um jogo de palavras, né? Hide é com Y aqui, né? Mas hide com I em inglês quer dizer se esconder, né? Porque de fato ele é um ser, né? Esse hide, né? Ele é um ser que ele se esconde, né? Ele não tá a todo momento ali andando pelas ruas, né? Ele só aparece em determinados momentos. E alguns falam que Jekyll pode ser também I-Kill, alguma coisa assim, né? Enfim, tá bem interessante a história, ainda tô no começo e pra quem olha essa edição gigante deve estar pensando, nossa, é um calhamaço, né? Não, não é bem assim, pessoal. Frankenstein tem umas 200 e poucas páginas, é um pouquinho maior, mas essa aqui é a menor das histórias, tá? O Médico e o Monstro tem umas 100, 110 páginas, então devo acabar em breve e soltar uma resenha aí pra vocês, tô gostando bastante, acho que tem bastante suspense, o autor escreve muito bem, né? Por aí vai. Pessoal, lemos com o nosso clube de leituras, o famoso Círculo Literário, em julho, né? Mas terminamos aí no finalzinho de julho, então tô incluindo aqui no vídeo de agosto. Eu não soltei resenha ainda, Olhai os Lírios do Campo, do Veríssimo, né? Quem acompanha o canal há um tempo sabe que eu li Incidente Antares, né? No começo desse ano, simplesmente adorei, né? Vou deixar a resenha aqui também, vale muito a pena conferir, não só a resenha aqui, mas o próprio livro em si. Eu acho que é uma obra-prima aí da literatura brasileira. E esse aqui, francamente, também superou em muito minhas expectativas. Eu achava que ia ser um livro um pouco parado, eu achei até que ele teve um enredo bastante dinâmico, né? Ele tem um tom muito trágico, o tipo de coisa que eu gosto, né? E aqui temos um romance entre Eugênio, né, um homem que acaba por se casar,
mas não com o amor da sua vida. Ele se casa com Eunice, só que ele ama Olivia, uma colega dele, os dois são médicos. E aqui logo nas primeiras páginas a gente vê que Olivia não está nada bem de saúde, ela pode realmente falecer a qualquer momento, acho que ela está numa sala de cirurgia, algo assim. E o Eugênio dá uma desculpa esfarrapada para a esposa, ele mora a 3 horas de distância do hospital em que Olivia está internada e obviamente ele quer ver a amante. E no meio do caminho, ele vai rememorando toda a sua infância, né? Até, evidentemente, o momento em que ele conhece Olivia, tudo que ele passou pela infância. Eu acho uma história muito completa, parece até um Bildungsroman, né? A gente pega o protagonista em sua infância e vai até a sua maturidade. Então eu acho muito legal esse tipo de obra. Eugênio é uma personagem com defeitos muito claros. Ele tem um certo desprezo pelos pais, porque eles são pobres. Ele quer ser rico a qualquer custo. Inclusive esse casamento com a Eunice, né? É muito em parte porque ela é filha do seu Sintra, né? Então ele queria esse status, ele queria ascender socialmente. Tem várias críticas sociais, né? Acho que o Veríssimo é um prato cheio de críticas sociais. Aqui fala muito da construção do megatério. Até fiquei curioso para saber se é verdadeira essa construção ou não. Eu acho que é fictícia, mas eu vou dar uma olhadinha. Comentem aí embaixo se vocês sabem alguma coisa a respeito disso. Mas o megatério aqui, pelo menos na história, é um edifício aí de uns 30 andares ou mais, assim, né? Projetado pelo engenheiro Felipe Lobo, né? Um amigo da família. E é muito curioso como o Veríssimo quer, sim, sem dúvida, colocar em um estereótipo daquele capitalista, né? Com aquela sede de dinheiro, né? E acho que isso é muito bem representado por essa personagem e outras também, né? Esse Felipe Lobo. E o que eu acho legal do Veríssimo é que ele não é nenhum extremista. Não me pareceu que ele é, digamos, anticapitalista ou, assim, a favor de algum sistema totalitário, seja de um lado, seja de outro. Ele é uma pessoa muito equilibrada. Aqui o que parece que ele está criticando é aquela ganância desenfreada e que, de fato, não faz bem para ninguém, né? O materialismo excessivo, né? O consumismo. É uma das mensagens da obra que a vida está aí para ser vivida e, né, as melhores coisas, aquele velho chavão, mas é verdade, né? As melhores coisas são de graça, né? Você não paga por elas na vida, né? Evidentemente que é importante a pessoa buscar conforto, esse é um dos pontos da obra, assim, sabe? A pessoa deve se desenvolver profissionalmente, deve ter ambições, paixões, mas não deve se deixar levar por elas, né? Eu acho que essa é uma das mensagens da obra, uma obra muito bonita, muito poética e muito triste também. Eu gostei bastante. Veríssimo sempre supera minhas expectativas, né? Já tô pensando no próximo dele. Pessoal, eu também terminei essa obra aqui, Os Três Mosqueteiros. Pode até ver aqui o marcador, né? Ele tá fora já do livro. E, gente, que ressaca literária essa obra me deu. Para quem acompanha os vlogs deve saber que eu já tô nessa obra aqui há uns bons meses, nem sei quantos, melhor nem ver. Mas não é porque ela tava chata, muito pelo contrário. Eu acho que tava tão legal que eu não queria terminar ela. E também tinha muitas coisas juntas, né? Assim, eu fui pegando muitas leituras. Esse aqui é um calhamaçozinho, tem quase 800 páginas, né? Estamos falando aqui de Os Três Mosqueteiros, do Dumas. E como eu falei nos vlogs anteriores, essa é uma obra que superou muito minhas expectativas. Porque eu pensava que ia ser algo só pueril, sabe? Assim, né? Duelos e não sei o que. E tem, tá? Tem um toque pueril, eu acho, assim, né? Que não diminui em nada essa grande obra. Eu acho que a proposta é não ser algo tão sério, mas ao mesmo tempo tem muita seriedade aqui. Eu gostei muito desse mix, né? Temos aqui um verdadeiro romance histórico, né? O Dumas vai nos apresentar muito bem o contexto político. Lá pelo ano 1600, o rei Luís XIII e seu cardeal Richelieu, né? Que tinha mão de ferro. Ele era um cardeal, mas ele era primeiro-ministro e, assim, ele mandava até mais do que o rei. E ele se envolvia em expedições militares, né? O famoso cerco de La Rochelle. Isso aqui vai dar muito material para resenha aqui. Acho que na resenha dessa obra eu vou falar bastante sobre contexto histórico. Tem muito o que se falar, né? O Duque de Buckingham, seu romance com a rainha da França, né? Um inglês, um lord inglês, um primeiro-ministro inglês tendo um romance com a rainha da França. E isso vai levar as duas potências a uma guerra, né? E fantástico, assim. E obviamente Os Três Mosqueteiros, né? Vai ter muita ação, duelos, coisas que a gente gosta de ver, assim, né? Um enredo bem dinâmico. E muita gente até pergunta, poxa, Marcelo, mas Três Mosqueteiros tem 4 aqui. É porque o D'Artagnan, ele não faz parte, né, da corporação dos mosqueteiros, né? Ele vem de fora, da Gasconha, uma região da França, famosa por seus guerreiros intrépidos, né? E ele quer se juntar à corporação do Senhor de Treville, mas ele é um novato, né? Então o Senhor de Treville acaba colocando ele na corporação dos guardas da companhia do Senhor des Essarts, se eu não me engano, seu cunhado. Tem muitas personagens, eu já li já faz umas 2 semanas, então me perdoe
perdoem aí as lacunas, mas é muito legal, eles são amigos obviamente inseparáveis, a miúde, um ou outro vai entrar em apuros e os outros vão resgatá-lo, né? Tem muita ação, muitas reviravoltas no enredo, então é muito divertido, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito informativo, muito preciso historicamente. Eu fui buscar os fatos e vi que eles batiam muito bem, então foi uma aula de história divertida. Pessoal, por indicação de vocês, comecei a ler aqui O Processo do Kafka e eu já esperava, né, um enredo kafkiano, obviamente, né? Quer dizer, o que é isso? Um enredo confuso, né? Aquele enredo onde ninguém sabe ao certo o que está acontecendo, né? Tudo parece um grande mistério, um grande segredo. É interessante, é uma proposta muito diferente das obras que eu costumo ler, mas estou gostando bastante. Acho que se eu pudesse definir em uma palavra só essa obra, né? Eu ainda estou no começo, mas seria um pesadelo, assim. Como assim, Marcelo? Você está odiando a obra? Não, um pesadelo, assim, no sentido de sonho ruim. Eu acho que seria talvez aí a expressão mais adequada. Sabe aquele sonho em que você tá perdido numa espécie de labirinto, as pessoas estão te acusando e você não consegue responder às acusações, né? Você se sente culpado, né? E você só quer achar uma saída, mas você vai entrando em lugares diferentes e esses lugares vão mudando. Parece exatamente isso aqui, porque nós temos Joseph K., diretor de banco, algo assim, né? Já até esqueci o cargo dele. Sim, ele trabalha num banco, agora não lembro se na área de diretoria ou gerência, mas algo do tipo. E de repente, uma bela manhã ou uma terrível manhã, ele se encontra detido. E a detenção mais esquisita que você pode ver, assim. É a detenção compulsiva obsessiva, assim, né? Como assim, Marcelo? Sim, parece que as personagens são muito neuróticas, assim, né? Em determinado momento ele tá detido em casa, mas para conversar com o inspetor, os capangas aí do inspetor insistem que ele coloque um paletó. Aí ele quer sentar na frente do inspetor e o inspetor fala, olha, é melhor você não sentar. É tudo muito neurótico, né? Mas o grande ponto é que, evidentemente, esse Joseph K. não fez nada de errado, pelo menos é o que me parece, e ele não sabe do que ele está sendo acusado, mas o mais curioso é que, no primeiro momento, a gente até imagina que, né, os capangas ali, os burocratas, sabem o que ele fez de crime, ou do que ele está sendo acusado, mas ao passo que a narrativa vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que nem eles sabem. Eles são apenas uma engrenagem, né, no meio de milhares de engrenagens, um sistema burocrático, onde o sentido das mensagens se perdeu, né? Eles sabem que eles têm que deter o senhor Joseph K., mas não sabem nem por quê, nem pra quê, nem por quanto tempo, né? Eu acho que são coisas tão absurdas que chega a ser realmente cômico, assim, né? Em determinado momento, eles falam assim que ele vai ter uma audiência no domingo. Mas não falam nem onde, nem em que horário. E o mais absurdo, eu acho, é que a personagem leva isso meio a sério. Ao mesmo tempo ele não leva a sério, ele fala, não, eu sou inocente, eu não fiz nada, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão obsessiva compulsiva de que ele tem que se provar inocente, né? Apesar de que ele nem sabe do que ele está sendo acusado. Mas o mais absurdo é que ele quer ir para essa audiência, ele não sabe nem onde, nem que horas, mas ele supõe que é em determinado lugar, domingo às 9 horas, e obviamente que, para não ficar tão inverossímil, né, ele demora a encontrar o lugar, tanto que ele chega atrasado, como assim atrasado, né? Não tinha horário marcado, mas ele acaba encontrando essa audiência, né? Uma coisa muito louca, assim, né? Num prédio residencial, onde uma mulher aluga a antessala ali para os juízes e promotores para fazer o tribunal lá, e o juiz chega para ele e fala, mas você tá atrasado, era às 9, né? Como ele realmente tinha previsto, assim, né? E aí ele pede desculpas. Então é muito interessante, assim, chega realmente a ser cômico. É uma situação extremamente absurda, né? Eu tô gostando bastante. Acho que numa primeira vista, né, as pessoas sempre falam que isso é uma grande crítica à burocracia. Claro, existe essa camada aqui, mas eu tô enxergando aqui uma camada psicanalítica muito mais profunda aqui de culpa, de transtornos de culpa, de toque, né, que eu tô gostando bastante, que acho que vai dar também muito material para resenha. Então aguardem aí, quando eu terminar vai ter uma resenha legal, hein? Espero. Pessoal, temos aqui essa obra que eu sempre trago nos meus vlogs, é porque ela é tão abrangente, né? Estamos falando aqui de James George Frazer, né? O Ramo Dourado. E aqui, como eu já falei, ele é um grande clássico da antropologia, né? O Frazer era um antropólogo escocês que teve essa proeza de fazer esse database de culturas, né? Ele deve ter visitado uma ou outra cultura, mas quando você começa a ler, você percebe que é impossível ele ter visitado, sei lá, 1000 culturas diferentes, tribos indígenas, né? E ele vai trazer os costumes aqui de cada uma delas.
esse homem não é Deus para estar em todos os lugares, né? Mas ele teve essa sagacidade de enviar questionários para os mais diversos antropólogos de campo e agregou todas essas informações. Então você acaba estudando a cultura do mundo em geral, eu acho isso muito legal, mas a grande proposta dele é traçar paralelos, né? Mostrar padrões que se repetem em culturas que obviamente não se comunicaram, porque estão muito distantes geograficamente, o que sugere que os tabus, né, os costumes, estão muito ligados com a nossa psique. Não é um ponto explícito que ele faz, esse é um ponto que o Freud vai pegar e levar adiante, né, com as neuroses e tudo mais, que acho que faz muito sentido, mas ele procura dar suas explicações antropológicas para os fenômenos. É aqui muito interessante, eu estou num capítulo agora que ele vai falar dos reis. E a gente imagina, rei, pô, super legal ser rei, né? Nada disso. Aqui os reis de não sei quantos anos atrás, mas de talvez mais de 2.000, 3.000 anos atrás, 4.000, não sei. Esses reis sofriam muito. Ser rei era um cargo que era completamente evitado. Porque o rei, primeiro que ele tinha vários tabus impostos sobre eles. Como assim, Marcelo? Porque o rei, ele era tido como uma divindade na terra. Ele representava algum determinado deus na terra. E o bem-estar do povo era atribuído diretamente ao rei. O rei tinha que prover as chuvas, ele tinha que evitar as calamidades. Então, se acontecesse uma calamidade ou deixasse de acontecer uma coisa boa, por exemplo, as chuvas, a culpa era do rei. E a qualquer momento esse rei podia perder a cabeça se eles achassem que o rei não estava servindo a eles. O rei tinha que realmente servir ao povo. Só que num momento onde ele é responsável por eventos naturais, esse é um cargo extremamente arriscado. Vocês vão de convir que é muito complicado você garantir que vai chover amanhã. Você pode fazer qualquer dança da chuva, é um grande risco, pode chover, pode ser que dê certo, né? Por isso que eles mantinham esses rituais, porque de vez em quando dava certo, mas o problema é quando dava errado sucessivamente e o rei era tido como responsável. Então eu tô nesse capítulo que vai falar muito dos reis, que em diversas ocasiões eles eram simplesmente executados e particularmente quando a saúde deles começava a declinar, eles não deixavam, né, os súditos, eles não deixavam o rei morrer de velhice, porque a saúde do rei estava ligada com a saúde do povo e o bem-estar em geral, né, as calamidades e as bênçãos, né, tudo estava ligado com a saúde do rei. Então era preferível tirar a vida deste rei prematuramente, eleger imediatamente um novo rei e assim o espírito divino que pairava sobre aquele rei iria para o próximo, né? Mas eles não sofreriam com o desgaste natural daquele rei. Então os reis tinham muito medo do envelhecimento, por exemplo, ou de adquirir qualquer tipo de deficiência, porque eles podiam sim perder suas cabeças, literalmente. Então tá muito interessante tudo isso aqui, tá explicando muito bem tudo isso, ele é cheio de exemplos, né? Infelizmente só temos versões mais antigas em português. Eu achei algumas versões que de 1980, da Zahar, vou ver se eu indico para vocês. Mas eu tenho essa aqui em inglês, quem puder ler, da Oxford University Press, Oxford World's Classics, muito legal, tô gostando muito. É um livro muito denso, tem umas 800 páginas, estou na página 300, eu vou lendo muito devagar, isso aqui é um projeto de anos aqui. Pessoal, cheguei a ler um pouquinho durante julho, né? Tô pensando se eu continuo aqui em agosto, assim falou Zaratustra. Eu só li a introdução, prólogo do próprio personagem, do Zaratustra. Temos aqui uma linguagem muito poética, né, do Nietzsche. Um livro bastante desafiador. Vários de vocês me mandaram mensagens dizendo que leram várias vezes e não entenderam nada. Alguns falaram que é o livro favorito da vida. De fato, acho que não é um livro que eu vou entender na primeira leitura. Mas tudo bem, eu acho que a gente tem que tentar mesmo assim, né? Eu ainda vou dar mais uma chance, eu acho que tive um começo um pouco difícil, com algumas reflexões muito legais, mas eu achei, assim, uma leitura bem complicada, porque tem uma linguagem muito poética e um tanto críptica, né? Mas aqui um dos pontos do Nietzsche, obviamente, ele era um ateu, né? É do niilismo, de você criar sentido a uma vida sem não apenas Deus, mas sem um código ético-moral absoluto, né? Esse é o grande desafio. Eu não cheguei nessa parte, mas parece que existe um momento em que Zaratustra vem alertar as pessoas, olha, Deus morreu, né? Com um certo tom de alarme, né? E agora, né? Então o que a gente faz sem Deus, né? Então é interessante, assim, ele acha que é um perigo o niilismo, mas ele acha que é algo, não diria nem necessário, acho que ele vai encarar isso como um fenômeno inevitável, apesar de que eu acho que ele de certa maneira errou, porque eu não acho que a religião vai sumir, eu acho que é um fenômeno que existe, não importa que, até mesmo que a ciência traga todas as provas, eu acho que
Pode ser que venha a deixar de existir, mas estamos falando aí talvez um horizonte de tempo que a gente não consegue nem antever aqui, mas num futuro próximo, como talvez ele esperava, eu acho isso muito difícil. Eu acho que sim, nós estamos vendo um período onde as pessoas estão mais laicas, mas talvez não ao ponto de abandonar completamente suas tradições religiosas, né? As pessoas com certeza se modernizaram muito, né, com o iluminismo e tudo mais, mas eu acho que a religião vem justamente suprir esse vácuo do niilismo. Então, portanto, eu acho uma coisa muito difícil de simplesmente ser removida. Mas aqui ele vem alertar dos perigos dessa remoção, mas ao mesmo tempo obviamente, ele não tinha interesse nenhum em manter o status quo, como ele diz em Ecce Homo, que ele não veio construir nada, ele veio simplesmente destruir os antigos ídolos, né? Eu acho isso muito legal, assim, que a destruição também é um processo criativo, de certa maneira, apesar de muito diferente, mas que ela abre espaço para novas ideias, ele quer desconstruir dogmas, né? Então eu estou muito no começo para fazer comentários aqui, só posso dizer que ele tem uma paródia bíblica talvez, né, aquelas linguagens mais rebuscadas, mas não só. Tem um quê de linguagem bíblica aqui, na minha opinião, com um cunho satírico evidente, mas estou no começo aqui, só li o prólogo aqui, vamos ver se eu leio mais para falar mais para vocês. Pessoal, iniciamos aqui com o nosso círculo literário Memórias de um Caçador, nossa leitura para os próximos 2 meses, né, do Turgenev. E só antes uma pequena palavrinha sobre o círculo, você deve estar se perguntando, poxa Marcelo, como é que eu faço para participar? Bom pessoal, esse ano já fechamos as vagas, porque também nós já estamos no final, né, é complicado ficar colocando pessoas novas, assim, isso dá um trabalho, parece que não, mas cada pessoa nova que vem tem suas dúvidas, normal, né, e estou aqui para resolvê-las, né? Mas eu prefiro centralizar esse processo, né, no lançamento, mas ele está próximo, tá? Já temos inclusive uma lista de espera, o link vai estar aqui embaixo, quem quiser participar. É só deixar seu nome, não vou ficar te spameando, só vou te alertar sobre o lançamento do clube que vai acontecer em novembro deste ano. Sim, em novembro deste ano nós já vamos lançar a versão 2024 do clube com descontos especiais, tá? Eu estou fazendo esse lançamento antecipado para dar tempo de todo mundo se preparar para o clube, né? A gente vai comprando as obras, né? Tem todo um planejamento ali que acho legal a gente começar antes, sim, porque em janeiro a gente já vai estar lendo essas obras. E o cronograma para o ano que vem vai ser mais completo, porque nesse ano nós começamos o clube em fevereiro. Mas eu divago aqui, vamos para o que interessa aqui, né? Do Turgenev eu já li Pais e Filhos e simplesmente adorei. Essa obra eu também já li até a metade, eu não li ela completa. De novo, né, não porque eu não gostei, mas isso foi logo no começo do canal, não tinha disciplina nenhuma, tal, então eu lia, parava, tal, né, e assim, entrou muita coisa e eu acabei abandonando. Mas acho que é muito bom isso, porque agora eu posso ler com o clube. Só posso dizer que nós estamos no começo, né? Uma obra aqui de 2 meses, não é tão grande, o calhamaço tem quase 500 páginas, para 2 meses vai ficar bem tranquilo. Aqui tá dando uma média de 50 a 60 páginas por semana. Nós já tivemos obras que tinha que ler 70, 80 páginas na semana. E minha avaliação, talvez um pouco preliminar do Turgenev, porque eu não li tanto dele, né? É a mesma de Nabokov, que os enredos dele são simples, não são nada excepcionais, mas a prosa dele, a estética da prosa é muito bonita. E mais importante do que isso, eu acho que a temática, assim, né, que ele vai trazer é muito revolucionária, né? Ele dá um foco maior nos mujiques. Em Pais e Filhos ele vai fazer uma exposição sobre o niilismo, né? Imagino eu, fruto da experiência que ele teve na Europa, em contato com as ideias mais iluministas, né? Porque Dostoiévski e Tolstói são um pouco mais conservadores, né? Eles são eslavófilos, são ligados à Rússia czarista de certa maneira, apesar de que talvez um pouco mais liberais. Todo escritor tem aí algum cunho liberal nas ideias, mas o Turgenev viveu grande parte da vida fora da Rússia, né? Em Paris, ele viajou o mundo. E ele entrou mais em contato com as ideias mais modernas, né? Então ele trouxe aí o niilismo em Pais e Filhos, e aqui essa obra ela foi instrumental para a libertação dos servos na Rússia em 1861. Essa aqui foi lançada em 1852, parece até que rendeu uma prisão domiciliar para ele. E o interessante é que é uma crítica muito velada, né, ao sistema da servidão. Ele vai aqui dar um enfoque muito grande no mujik, como eu disse, sem necessariamente mostrar aí um cunho revolucionário, tipo, olha, mas vocês tinham que se libertar, se organizar. Não tem nada disso, até porque tinha censura na época, né? Então eu acho que ele foi muito inteligente em fazer uma crítica velada, né? E tanto que demorou para os censores perceberem o que talvez eles tinham aprovado e que talvez não deveriam ter aprovado. E aqui temos a história de um caçador anônimo, se eu não me engano. Eu não sei se o nome dele é revelado, já faz muito tempo que eu li, mas pelo menos aqui no começo a gente não sabe qual é o nome dele, mas isso pouco importa. Ele tem uma origem nobre
e ele vai viajar pela Rússia provinciana em busca de boas caças. Mas as caças são apenas pretextos. O que ele realmente quer é se hospedar nas casas dos nobres, mas mais do que dos nobres, ele quer conversar com os mujiques e conhecer suas histórias. Então a gente vai encontrar muito da sabedoria popular dos mujiques, a gente vai ver de perto como que a servidão afeta eles, né? A pobreza que eles vivem, a situação de dívida, né? De escravidão. A gente sabe que escravidão não é só uma coisa aberta, né? O capataz com o chicote falando vai, anda, né? Não, a escravidão ela pode ser muito mais sutil, como é o caso aqui. O mujique que está endividado com o patrão, então ele não pode sair porque ele tem que pagar a dívida, pode ser que ele seja preso se ele fugir, então assim... Tem aquela coisa velada, não tem ninguém ali prendendo ele, mas ao mesmo tempo ele não pode sair daquela situação, né? E é uma situação de pobreza abjeta, né? E muitos mujiques que se aculturaram, mas continuam mujiques, né? E é muito característico aqui o primeiro conto, Hor e Kalinic, que o Hor, ele é um mujique muito inteligente, mas não inteligente o suficiente de comprar sua liberdade. Ele adquiriu aquela mentalidade de escravo, onde ele acha que aquilo é o melhor para ele. E ele é muito inteligente, e não só inteligente, como talvez até um pouco rico. Ele poderia comprar sua liberdade, mas não o faz. Então existe aqui muito uma questão cultural. E eu acho que é um livro, como eu disse, muito bonito, assim, né? Porque as descrições do Turgenev são muito prazerosas de se ler, né? A gente vai entrar na selva com esse caçador, fazer uma campana. O que é uma campana? Uma espécie de tocaia aí, né? Que o caçador fica ali no crepúsculo, esperando anoitecer, né? Os pássaros dormirem. Então é bem interessante, é que a gente vai entrar a fundo nas sabedorias populares, na Rússia provinciana mesmo, a gente vai respirar aquele ar puro, né? Mas ao mesmo tempo carregado aí de tensões políticas. Então, um livro muito interessante, é uma proposta bem diferente. Eu tô gostando bastante e tô feliz que o pessoal do clube também tá gostando bastante. Bom, pessoal, acho que falei demais. Gostaria de escutar de vocês também o que vocês estão lendo. Comentem aí embaixo, comentem se vocês já leram alguma dessas obras e o que acharam do vídeo. Desde já agradeço a audiência de vocês. Ficamos por aqui, até a próxima. Um grande abraço.